Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós temos que ter um entendimento acerca das Escrituras. Conhecer as Escrituras é fundamental na nossa jornada. Mas o que precisamos fazer? Primeiro, olhar as Escrituras no sentido de buscar a motivação para ler as Escrituras deve ser para conhecer a vontade de Deus, conhecer e compreender o que Ele deseja de nós, conhecer o seu plano e a sua vontade, olharmos nesta perspectiva, com um coração desejoso de aprender sobre o que Deus quer falar conosco. Isto é importante, pois esta motivação é que nos levará a conhecer e a compreender o que Deus quer nos falar e nos ensinar e nos levará ao entendimento espiritual. Este entendimento espiritual nos conduzirá ao conhecimento de Deus e de sua vontade. À medida que nós conhecemos ao nosso Deus, o nosso Pai, compreendemos que Ele é o nosso Pai e conhecemos a Ele na nossa jornada, conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós não só desfrutaremos da verdadeira vida, do entendimento do que Ele quer de nós, mas viveremos na plenitude de vida que Ele nos chama para viver, como o expressaremos ao mundo, revelaremos o nosso Deus ao mundo. Paulo fala isso aos Colossenses, lá no capítulo 1, do versículo 9 ao 12, ele diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Nós precisamos, o primeiro passo de nossa jornada é conhecermos as Escrituras, termos o entendimento do que ela fala. Mas não podemos ler as Escrituras no sentido de buscar o que nós desejamos, o que queremos, ou a nossa expectativa de uma entidade divina, de um Deus que pode nos atender em nossas necessidades, de suprir as nossas necessidades. O que desejamos saber é o que precisamos fazer para agradar a Ele. Não se trata disso. Nós precisamos ler as Escrituras no sentido de buscar o entendimento, a compreensão do que Deus deseja, do qual é seu plano, seu propósito, seu querer, qual é a razão de tudo o que Ele fez, de tudo o que Ele criou. Termos o entendimento acerca disso. À medida que nós lemos, que nós conhecemos, nós compreendemos o que é viver por fé, o que é a vida que Ele planejou, nós entendemos a salvação pela graça, entendemos o que Ele deseja de nós. Nós precisamos crescer neste entendimento. E esta é uma jornada que não se interrompe, é uma jornada desde que nós ouvimos acerca de nosso Deus, que nós nos colocamos, que compreendemos que a salvação é pela graça, por meio do que Cristo fez e que nós recebemos o perdão de nossos pecados na sua morte e a nossa justificação na sua ressurreição, e que Ele nos apresenta, nos coloca diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensíveis. Quando entendemos isso e que nós aceitamos e nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, arrependido de uma vida fora deste entendimento, e aceitamos por fé estas palavras, nós somos feitos um novo ser, uma nova criatura, recebemos um novo coração. Como nós somos feitos à imagem de Cristo, recebemos da mente de Cristo,
nos tornamos coparticipantes da natureza divina, somos reconciliados com Deus, inseridos na família de Deus, no corpo de Cristo, somos pedras vivas deste templo, ou seja, do templo que Deus está construindo para a sua morada. Quando aceitamos isto por fé, nós iniciamos a nossa jornada de viver a vontade de Deus e o querer de Deus. Mas para isso, precisamos conhecer, precisamos transbordar de conhecimento. Aonde e qual é a nossa fonte? Nas Escrituras Sagradas. Por onde devo começar? Comece pelo Novo Testamento. Leia os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Judas. Nós, lendo isso, nós vamos entender a vontade de Deus. Mas precisamos ler, não no sentido do que precisamos fazer para agradar a Deus, para receber dele o que nós queremos. Não se trata disso. Nossa vida com Deus se trata de conhecer a sua vontade, compreender a sua vontade e vivermos a sua vontade. Para isso, precisamos transbordar neste conhecimento das Escrituras, para que, crescendo no entendimento, nós caminhemos na direção do que Ele quer. E assim a nossa vida possa traduzir o que Ele deseja. E fundamento disto tudo está no conhecimento das Escrituras, que nos leva ao conhecimento de nosso Deus e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E entendemos que a nossa jornada se trata de sermos plenos de Cristo, ou seja, despirmos da natureza humana, da forma de pensar deste mundo, da maneira de agir deste mundo, para que a gente possa expressar Cristo e revelar Cristo em todas as nossas ações, para que o mundo possa conhecer o nosso Deus, conhecer da sua salvação, para que a gente cumpra a vocação, que é andar de modo digno deste chamado, revelando o reino de Deus, andando segundo os valores eternos de nosso Deus neste mundo. Expressando o seu amor, revelando a sua graça, manifestando a sua misericórdia. É isto que nós precisamos aprender, compreender, e é desta jornada que nós precisamos fazer, para que o nosso Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Que a gente possa ter este entendimento, buscar o conhecimento, a compreensão e fazer essa caminhada de santificação para revelarmos o nosso Deus ao mundo, revelarmos o nosso Deus às pessoas, agindo como Ele, sendo seus imitadores. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.